Pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver uma questão sobre regra de 3 para que você saia daqui sabendo enfrentar esse assunto adequadamente. Essa questão é super clássica, é um negócio que cai o tempo inteiro, que você tem que saber enfrentar, especialmente se você for fazer uma prova da VUNESP, tá? Vamos dar uma olhada juntos, então, no enunciado dessa questão. Veja ela aqui comigo. Ela fala para a gente considerar apenas os dados a seguir para resolver a situação. Suponha que viajando a 65 km por hora, minha viagem durou exatamente 2 horas e 15 minutos. Suponha também que essa mesma viagem fosse feita a 75 km por hora. Nesse caso, o tempo da viagem diminuiria em quantos minutos? É essa a nossa questão. É isso que a gente vai enfrentar juntos. Bom, e aí, pessoal, como é que a gente resolve uma questão como essa? Tá claro que é uma questão sobre regra de 3? Você percebe que tem duas grandezas aí, duas entidades aí que vão variar de valor e, de alguma forma, uma segue a outra. Veja, a gente está falando de uma viagem que eu vou fazer numa determinada velocidade, que pode ser de 65 ou de 75 km por hora, e essa minha viagem vai ter um determinado tempo. São as duas grandezas. Veja comigo aqui que é exatamente isso que nós temos. Nós temos aqui uma primeira grandeza, ó, que é a velocidade, que ela aparece aqui no primeiro caso e aparece no segundo também. Tem uma segunda grandeza que é a duração da viagem, que ela aparece aqui no primeiro caso, mas ela não aparece no segundo, porque a questão quer saber justamente quanto que vai diminuir o tempo da viagem, né? Então a questão, na verdade, tem tudo a ver com isso aqui, com calcular essa duração da viagem. Como é que a gente faz, então, uma questão como essa? Primeira coisa que a gente faz é exatamente isso aqui, ó. A gente identifica quais são as grandezas envolvidas. Questão de regra de 3, invariavelmente é isso aqui que vai acontecer. Na primeira linha ou na primeira situação, a questão te dá todos os valores. Você tem ali qual era a velocidade e você tem qual foi a duração da viagem. Na segunda frase, aí não. Na segunda frase, ele já vai te dar o valor de uma variável só. No caso, me deu aqui qual foi a velocidade, quer saber qual é o tempo. Tá? A gente pode, então, resolver essa questão juntos. Vem aqui na tela comigo. Eu vou colocar exatamente aqui as minhas grandezas. Ó. Vou colocar aqui a primeira grandeza, que é a velocidade. E a segunda grandeza, que é a duração. Vou chamar de tempo, tá? Tempo da viagem. No primeiro caso, a velocidade foi de 65 km por hora. E eu sei que no segundo caso foi de 75 km por hora. E quanto ao tempo? Ora, na primeira viagem, o tempo foi de 2 horas e 15 minutos. Eu vou escrever 2 horas e 15 aqui? Não vou escrever 2 horas e 15. Coloca na sua cabeça que toda vez que a questão te der o tempo em horas e minutos, você vai levar tudo para minutos. Você não vai fazer conta usando hora e minuto. Você vai levar tudo para minutos e você vai fazer a conta em minutos. Quanto que é 2 horas e 15 em minutos? Dá para fazer de cabeça, né? 2 horas, ó, 1 hora é 60 minutos. 2 horas é 60 mais 60, que é 120 minutos. Mais 15 minutos, né, porque é 2 horas e 15 minutos, 120 mais 15, 135 minutos. Então a gente já coloca aqui de cara isso. 135 minutos foi a duração da viagem no primeiro caso. E no segundo caso, qual vai ser a duração da viagem? Não sei, vou chamar de T e vou calcular esse tempo aqui. O que eu preciso fazer agora? Eu já saio fazendo conta? Não. Aqui é um momento onde muita gente erra a questão. Nesse momento aqui, a gente tem que parar e pensar o seguinte. Essas duas grandezas que eu tenho, elas são direta ou inversamente proporcionais? Como é que eu penso isso? Ora, eu digo que as grandezas são diretamente proporcionais se, quando uma aumenta, a outra tende a aumentar também. Quando uma diminui, a outra tende a diminuir também. Ou seja, elas caminham juntas. Eu digo que elas são inversamente proporcionais se o caminho delas é inverso. Quando uma aumenta, a outra diminui. Quando essa diminui, a outra aumenta. Qual caso você acha que você tem aqui nessa questão? Pensa comigo, velocidade e tempo. Tenta levar para uma situação real, uma situação que você conheça. Uma viagem, um caminho que você geralmente faz. Se você faz esse caminho numa velocidade maior, o que acontece com o tempo da viagem? Ele diminui, você consegue fazer mais rápido. Quando você faz numa velocidade menor, você vai devagarzinho, o que acontece? O tempo da viagem aumenta.
Então, essas grandezas são inversamente proporcionais e isso muda tudo. Se as grandezas fossem diretamente proporcionais, o que você iria fazer? Se elas fossem diretamente proporcionais, você ia multiplicar assim, é a tal da multiplicação cruzada. Não é assim que a gente chama? É isso que você ia fazer se fossem diretamente proporcionais. Só que a gente está vendo que quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Então, elas são inversamente proporcionais. Eu vou multiplicar na mesma linha. Tá? Eu vou dizer, então, que 65 vezes 135 tem que ser igual ao 77 não, né? 75. 75 vezes o nosso tempo. Então, vamos colocar aqui 75 vezes o tempo que a gente quer descobrir. E agora, o que a gente faz aqui? O problema está resolvido, né? O problema está resolvido. Mas como é que a gente faz para matar aqui? A gente precisa descobrir o valor desse tempo t. Uma coisa que a gente pode fazer, e é sempre válido fazer em questões como essa, é simplificar os números, para tentar trabalhar com números um pouco menores. Como é que a gente simplifica os números, pessoal? A gente vai dividir de um lado e do outro da equação pelo mesmo número. A gente vai pegar um número de um lado e dividir por um determinado valor, só que aí do outro lado a gente tem que pegar um número e dividir pelo mesmo valor, tá? Dá um exemplo aqui do que a gente pode fazer. Veja que a gente pode dividir o 75. 75 dá para dividir por 5, não dá? Então eu posso vir aqui, ó, dividir o 75 por 5. Quanto é que dá 75 por 5? Ó, se você não souber fazer de cabeça, você faz assim, ó, 75 por 5, multiplica em cima e embaixo por 2. É 150 por 10, que é 15, tá? Então aqui dá 15. Quem que eu posso dividir do outro lado também por 5? O que você quiser. Olha, se você quiser, se divide o 135, que é um número grande, né? Pelo menos já diminui ele. Quanto que é 135 dividido por 5? Multiplica de novo em cima e embaixo por 2. 270 por 10, corta os zeros, 27. Olha como já diminuiu. Ficou então o 27 no lugar ali do 135. A gente precisa parar por aqui a nossa simplificação? Claro que não. A gente pode continuar. Eu posso dividir o 15 por 5 de novo? Posso, tá? Olha que eu vou continuar, hein? Vou até pegar outra cor para ficar mais evidente para vocês. Eu vou dividir isso aqui por 5 de novo, vai me dar 3. E agora eu vou pegar o 65 e vou dividir ele por 5. Quanto que vai ser isso? De novo, mesmo procedimento, ó, por 5. Isso aqui é o quê? Multiplica em cima e embaixo por 2. É 130 dividido por 10, que me dá 13. Né? Então, isso aqui deu 13. O que mais que eu posso fazer aqui? Ó? Já vou pegar outra cor. O que eu vou simplificar agora? Agora eu posso pegar, dividir esse 3 por 3, que me dá 1, e esse 27 aqui por 3, que me dá 9. Olha só, agora eu estou com números bem menores, né? O que sobrou aqui para mim? Desse lado aqui sobrou 13 vezes 9. E do outro lado, sobrou 1 vezes t. 13 vezes 9, faz aqui comigo, ó, 13 vezes 9. 9 vezes 3 é 27, deixa o 7 aqui, vai 2. 9 vezes 1 é 9, mais 2 é 11, 117. 117 igual a 1 vezes t, que é t. O novo tempo de viagem passou a ser de 117 minutos. A questão me perguntou o quê? Quanto que diminuiu, né? Quanto diminuiu o tempo da minha viagem? De 135 para 117, eu tenho uma redução de quanto? Eu tenho uma redução de 18 minutos. 18 minutos que está aqui na alternativa A, que é o gabarito da nossa questão, tá? Era isso que a gente tinha que fazer nesse exercício para chegar no nosso resultado. Eu espero que tenha ficado claro aí para você, você tenha percebido como essa questão é interessante, né? Que você tenha aprendido aqui com ela, tá bom? Eu vou ficando por aqui, lembrando você de deixar um joinha aí se você gostou do vídeo. Vou tentar trazer sempre vídeos de questões aqui para vocês também, agora que a minha situação aqui está um pouco melhor, para que a gente possa continuar treinando juntos, tá? Vou ficando por aqui então. Um abraço, até mais.